Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje. Hoje a gente vai falar ah, sobre a realidade fragmentada da vida, a realidade vinculada à loucura, às síndromes, aos sintomas que levam a mente humana a ter os seus sofrimentos e o que isso pode ocasionar tanto para essa pessoa quanto também para as pessoas que estão ao redor, né, de cada uma delas. Hoje nós estamos pelo, pelo Zoom e também estamos pela, pelo Instagram. Bom, o tema da nossa palestra de hoje é quando a realidade se fragmenta. São surtos psicóticos, delírios e alucinações sob a luz da história da ciência e da psicanálise. Então, há momentos aqui que a gente vai lembrar, deixa eu só tirar aqui do. Há momentos em que a realidade ela deixa de parecer um território compartilhado. Aquilo que para a maioria das pessoas é apenas uma rua, uma televisão ligada, um comentário casual ou até um ruído vindo da casa vizinha, pode adquirir para alguém em sofrimento psíquico um significado absoluto, um significado ameaçador e pessoal. Então, a televisão, ela parece transmitir mensagens secretas. E os desconhecidos, né? Assim, aquilo que é desconhecido parece, de alguma forma, vigiar cada momento. Uma voz que ninguém mais consegue ouvir acusa, ordena, humilha ou anuncia uma catástrofe. O pensamento, ele começa a perder a sua continuidade e as palavras, elas se desorganizam. O mundo exterior e o mundo interior, eles deixam de possuir fronteiras suficientemente firmes. E quando isso acontece, nós não estamos diante de simples excentricidade, ou de falta de fé, ou de fraqueza moral, ou ainda de um desejo de chamar atenção. Nós podemos estar diante de uma experiência psicótica, porque a psicose não é necessariamente uma doença única, ela é um estado, ela é um conjunto de sintomas no qual a capacidade de distinguir plenamente os acontecimentos externos das experiências produzidas pela própria mente, ele se encontra comprometida. Então, entre suas manifestações mais conhecidas estão o delírio, todos os delírios, as alucinações, as desorganizações do pensamento, as alterações importantes do comportamento e, em alguns casos, uma redução profunda na iniciativa, na expressão emocional e o contato com outras pessoas. Bom, é importante a gente compreender uma diferença que costuma ser muito ignorada. Surto psicótico não é sinônimo de esquizofrenia, porque uma pessoa ela pode apresentar um episódio psicótico em diferentes circunstâncias, e isso pode ocorrer em transtornos do espectro da esquizofrenia, mas também em episódios graves de um transtorno bipolar, por exemplo. Pode aparecer em depressões com características psicopáticas, pode inclusive psicóticas, pode, após o uso de determinadas substâncias, durante abstinências, em doenças neurológicas, em quadros infecciosos, em alterações metabólicas, em demências, nos vários tipos de demências, após uma privação extrema de sono, em várias outras condições clínicas. Então, a psicose, ela é uma síndrome, isso é, ela é um agrupamento de manifestações que exige uma investigação cuidadosa para que a sua origem seja compreendida. Então, essa situação de psicose e neurose, elas nunca vêm sozinha, elas sempre vêm acompanhadas de outros sintomas e de outras características que essa pessoa vai ter. Então, uma pessoa em surto, ela não se torna automaticamente esquizofrênica, ela não se torna. Da mesma forma que nem toda pessoa que é diagnosticada com esquizofrenia, ela permanece o tempo inteiro em surto. Então, há períodos de crise, há períodos de estabilização, e trajetórias muito diferentes, porque existem pessoas que respondem bem a alguns tratamentos, elas retomam seus estudos, ela
mantém as suas relações afetivas, relações familiares, de trabalho, elas voltam aos seus projetos, às suas atividades profissionais, a sua história individual, ela não deve ser reduzida ao nome de um diagnóstico que foi ali feito para ela. Então, a palavra surto, quando eu digo de surto, a pessoa surtou, ele está surtando, sugere algo que irrompe, que emerge, que rompe uma continuidade de algo que estava acontecendo. Então, num surto psicótico, a organização habitual da experiência, ela sofre uma alteração, e é uma alteração muito profunda. Então, o sujeito, ele pode passar a interpretar acontecimentos comuns como sinais que são dirigidos exclusivamente para ele. Então, pode sentir, por exemplo, que os seus pensamentos eles estão inseridos em sua mente. Ele pode falar que isso está sendo retirado dele, que estão sendo transmitido para outras pessoas. Ele pode acreditar que está sendo perseguido por instituições, por vizinhos, por familiares, por forças invisíveis. Ele pode, por organizações secretas. Uma Mente Brilhante é um filme que traz muito isso. Ele pode ouvir vozes discutindo o seu comportamento, ele pode perceber o próprio corpo como estranho, controlado, invadido. Então, quando eu falo da psicose, a pessoa não tem a consciência da consciência do que está acontecendo, que é diferente da neurose. Então, na psicose, para quem observa de fora, essas convicções, elas parecem totalmente absurdas, mas para quem está dentro da experiência, elas podem ser mais reais do que qualquer argumento que seja apresentado por outra pessoa. Então, essa é uma das razões pelas quais dizer que isso é coisa da cabeça de alguém quase nunca ajuda, ou melhor, nunca ajuda, porque tudo que nós sentimos, lembramos, imaginamos, tudo que nós percebemos envolve de alguma forma o funcionamento da mente e do cérebro. Então, dizer que algo está na cabeça não significa que seja voluntário, que seja falso ou facilmente controlável. A dor de uma pessoa em surto, ela pode ser intensa, mesmo quando a ameaça percebida não existe no ambiente compartilhado. Né? É mais ou menos como quando você está tendo um sonho e você está ali dormindo e tem uma pessoa sentada do teu lado, você está dormindo e de repente você começa a gritar e chorar, esperneado, porque um urso está correndo atrás de você e tá... A pessoa está te olhando e não está acontecendo absolutamente nada no meio externo, no meio compartilhado, mas para esta pessoa que está passando pela experiência, para ela naquele momento aquilo é uma verdade, é uma realidade, é algo que realmente ela está sentindo. Então, a sensação de perseguição, ela é verdadeira como uma experiência subjetiva que só diz respeito ao ser, embora a perseguição imaginada, ela possa não estar acontecendo aqui, mas está acontecendo naquele âmbito, naquele meio, naquele local aonde a mente daquela pessoa está alojada. Então é preciso distinguir a verdade da experiência da verdade do acontecimento. O que se vive ali é uma experiência. E o que se vive fora é a verdade do acontecimento. Se perguntarem o que aconteceu enquanto eu estava vendo tudo isso, a pessoa vai dizer nada. Mas a experiência daquela pessoa efetivamente aconteceu. Então a pessoa realmente ela está aterrorizada. Isso é uma verdade clínica e humana, mas o fato dela estar aterrorizada não confirma que agentes secretos estejam observando a casa dela, que estejam colocando os chip nela, que estejam correndo atrás dela. Acolher o sofrimento não significa confirmar o delírio e também não significa humilhar a pessoa tentando vencê-la por meio de uma discussão que para você é lógica, mas para que a pessoa que teve a experiência não é.
Então, o delírio, ele é uma crença sustentada com grande convicção e geralmente resistente às evidências contrárias e, inclusive, incompatível com o contexto cultural e com os fatos que naquele momento estão sendo compartilhados. Então, essa definição, embora seja extremamente útil, ela precisa ser tratada com muito cuidado, porque nem toda crença incomum também é delirante. Religiões, culturas, grupos sociais possuem sistemas próprios de significação, de significado. Então, por exemplo, uma crença espiritual compartilhada por uma comunidade não pode ser classificada automaticamente como sintoma psiquiátrico apenas porque alguém de fora não compreende aquele culto que aquelas pessoas estão fazendo. Então, o fato de alguém estar vivenciando, experienciando algo que é de ordem comunitária, não dá o direito do julgamento. Então, o delírio, ele se torna clinicamente relevante quando aparece ligado a uma ruptura na relação com a realidade, quando provoca sofrimento, quando compromete a vida da pessoa ou conduz essa pessoa a comportamentos que sejam perigosos e desorganizados, como, por exemplo, a pessoa que tenta cometer o suicídio, a pessoa que está indo para o suicídio. Neste momento, é obviamente necessário que haja uma contenção para a segurança dessa pessoa, porque ela está colocando em risco a vida dela e, às vezes, a vida das pessoas que estão em torno dela também. E existem delírios que são persecutórios, que é quando a pessoa acredita estar sendo seguida, vigiada, ameaçada, conspirada. Existem delírios de referência nos quais acontecimentos neutros parecem carregar assim, mensagens pessoais. Por exemplo, o apresentador da televisão fala diretamente com ela. Uma música descreve a sua vida. Duas pessoas que cochicham estão comentando, fazendo pensamentos sobre ela. Então, existem delírios de grandeza também, onde, por exemplo, o sujeito, ele acredita possuir poderes extraordinários, uma missão universal. Eu vim porque eu fui enviado, uma identidade divina. Eu sou alguém que consegue ter os superpoderes, ou ainda uma posição política e histórica que não corresponde à realidade. Esta pessoa, ela cria uma verdade dela que é diferente da verdade aonde todos estão convivendo. Poderia ser que só aquela pessoa está vivendo a verdade e os outros é que estariam fora da realidade? Talvez sim, mas nós podemos falar apenas daquilo que está vivendo pelo coletivo e não pela pessoa em sua unidade. Então, existem também alguns delírios que são vinculados, por exemplo, de culpa. Delírios de culpa são comuns em alguns quadros depressivos graves, por exemplo, nos quais, por exemplo, a pessoa ela acredita ter provocado desastres. Ela acredita que foi ela que mexeu no volante ou que foi ela que não fez uma coisa que toda vez que a mãe saía, ela colocava uma vela para a proteção da mãe. Naquele dia ela não colocou a vela e o carro bateu. Ela vai passar a ter delírios de culpa, acreditando que a culpa é dela. Doenças ou mortes que, sem possuir qualquer responsabilidade real, elas começam a achar que morreu, porque, por exemplo, ela diz: eu quero mais que você morra. Aí a pessoa morreu, ela já acredita que ela teve o poder de tirar a vida da pessoa. E existem delírios que vão além, que são delírios de ruína, quando alguém está convencido de que perdeu tudo, mesmo diante de provas de que todos os recursos estão ali, mas ela fala: não, eu perdi tudo, tudo foi embora, tudo está destruído, eu não tenho mais nada, né? E tem delírios que são somáticos. Os delírios somáticos são aqueles relacionados ao nosso corpo, como a convicção, por exemplo, de que um órgão desapareceu, que o corpo está apodrecendo, ou que existe uma infestação invisível sob a pele. Então, existem quadros onde a pessoa, por exemplo, ela tem certeza que está morta. Então, ela não come mais, ela não bebe mais.
Porque ela tem certeza que ela está morta. Existem quadros onde a pessoa acredita que foram retirados todos os órgãos de dentro dela. Existem quadros onde essa pessoa acha que ela está totalmente podre, ela sente os bichos andando na pele dela. Então, esta pessoa, além dela sentir, ela age como se aquilo efetivamente estivesse acontecendo. Existem outros onde a pessoa olha para o espelho e ela, por exemplo, pesa 80 quilos, mas quando ela olha no espelho, para ela, ela está pesando 200. E aí ela para de comer. E aí ela está com 40 quilos, olhando para o espelho e se achando com 100 quilos. Ou o inverso. Ela está lá extremamente é, bem, mas ela fala: Não, eu estou muito magra, eu preciso comer. E ela vai engordando, engordando, e ela está olhando no espelho, mas ela está vendo que ela está desmoronando, que ela vai morrer. Então, estas crises, estes surtos, eles fazem com que a pessoa saia da sua normalidade e passe a viver uma vida que, infelizmente, vai levá-la a um problema muito sério. Existem pessoas, por exemplo, que começam a ver coisas andarem dentro da sua pele, e elas estão vendo. Na síndrome do pânico acontece muito isso. Você começa a ver as suas veias, parece que elas estão engordando, estão ficando grossas, você começa a ficar vermelha, você começa a se sentir mal, coração dispara, e você vai para delírios que determinam aquilo que você está sentindo. Por isso que não se pode atribuir alguns tipos de patologias, doenças mentais, única e exclusivamente por uma condição. Né? Às vezes a pessoa passou por aquilo por causa de um choque. Então, em uma condição rara, por exemplo, que eu escrevi até um livro sobre isso, que é a síndrome de Cotard, que foi descrita em no século XIX, pelo neurologista francês Jules Cotard, a pessoa ela pode acreditar que está morta, que estão, que não tem mais órgãos dentro dela, que tudo deixou de existir. E não se trata de uma metáfora poética, não. Em sua experiência, na experienciação, no estado de consciência daquela pessoa, a inexistência pode ser vivida como uma certeza absoluta ao ponto dela manifestar sintomas como se realmente aquilo estivesse acontecido com ele, com ela, pela psicossomática. E também vão existir síndromes, por exemplo, de uma falsa identificação. Como, por exemplo, eu tenho uma síndrome chamada Capgras, é síndrome de Capgras, onde alguém pode reconhecer fisicamente uma pessoa próxima mas acreditar que ela foi substituída por um impostor idêntico. Ou seja, eu estou vendo minha filha vindo perto de mim, eu reconheço a fisionomia, eu reconheço o corpo dela, mas eu tenho certeza na minha experienciação naquele momento que ela não é minha filha, que ela é um ET, que ela é um extraterrestre, né? Que ela é um espírito, que ela é um demônio, que ela é alguém que incorporou a face da minha filha para me enganar. Então, neste sentido, estas pessoas é como se fosse a síndrome de um impostor vinculado à sua característica. Então, esta síndrome de Capgras, ela diz respeito às pessoas que acreditam que as outras pessoas que estão próximas delas são impostores idênticos, mas que na verdade só estão usando as máscaras. Então a face, ela parece conhecida, mas a sensação afetiva de familiaridade não acompanha esse reconhecimento. Então o cérebro, ele identifica os traços. Porém, algo na resposta emocional não se encaixa. E diante dessa estranheza, a mente constrói uma explicação. Parece minha mãe, mas ela não é minha mãe, ela está me enganando. É alguém que está disfarçado. Então, este exemplo, ele revela uma questão muito central. Porque muitas vezes o delírio, ele não nasce como uma história completamente arbitrária. Ele pode surgir como uma tentativa de explicar uma experiência que a pessoa está vivendo e que é perturbadora. Então, primeiro vai aparecer o quê? A estranheza.
e depois vem a explicação delirante. Primeiro ele fala assim: nossa, essa aqui não é a Inês. Nossa, ela parece a Inês, mas ela não é a Inês, não. Não, 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 não. Essa daí é alguém que incorporou a Inês só para me ouvir e me prejudicar. Então, eu começo com uma explicação delirante para confirmar a minha dúvida. Então, a pessoa sente que o mundo mudou, mas não sabe dizer como. Os rostos parecem diferentes, os ambientes carregam uma tensão incompreensível, pequenos acontecimentos parecem excessivamente significativos, o acaso, ele perde o seu caráter de acaso, tudo parece conectado. Tudo parece possuir uma intenção escondida, muitas vezes sendo chamada de teoria da conspiração, não no global, mas para aquela pessoa. O psiquiatra Tem um psiquiatra alemão chamado Klaus Conrad. Ele, estudando a experiência inicial da esquizofrenia, ele descreveu um tipo de atmosfera bem delirante anterior à formação completa do que a gente chamaria de delírio. É como se, é como se de repente o palco tivesse um palco, né? Estivesse preparado para uma revelação terrível. Então a pessoa tem certeza que a todo instante ela vai abrir os olhos e vai ser dada para ela uma revelação terrível. A pessoa sente que algo está para acontecer. O mundo parece ter adquirido uma nova iluminação. Quando o delírio finalmente se organiza, ele pode produzir até mesmo um alívio momentâneo, porque a pessoa fala: ai, meu Deus, agora existe uma explicação para essa angústia, é porque o mundo vai acabar. Eu estava me sentindo observado porque instalaram câmeras em todos os lugares e as pessoas estavam diferentes porque pertencem a uma organização. Tudo parecia carregado de um significado, porque eu recebi uma missão, que era a missão de descobrir tudo isso. Então, a explicação, ela é falsa, mas ela oferece uma forma para que a angústia que antes não possuía nome, agora tem. Então, na filosofia, por exemplo, quando a gente fala da filosofia, o delírio, ele coloca uma pergunta que deixa a maioria das pessoas desconfortáveis. E a pergunta é: como é que nós sabemos que aquilo que nós consideramos real é, de fato, real? É desconfortável. Como é que eu sei que aquilo que eu considero real é de fato real? E aí a gente encontra René Descartes. René Descartes, ele levou a dúvida até as suas últimas consequências. Ele perguntou se os sentidos poderiam nos enganar, se a vida poderia ser um sonho e se uma força enganadora seria capaz de produzir uma realidade inteiramente falsa. Então, Descartes, ele não estava em surto. Ele usava a dúvida como um método filosófico. Então, a diferença está justamente aí. Ele podia duvidar da própria dúvida, ele podia examinar suas hipóteses, ele podia organizá-las, suspendê-las. Porque quando eu falo do delírio, no delírio, essa liberdade de distanciamento, ela costuma diminuir. Descartes, ele estava fazendo um questionamento, como às vezes a gente questiona, de onde eu vim, quem eu sou, existe Deus, não existe? Mas a gente sabe o contexto e sabe que aquilo é uma indagação. A pessoa em surto, não. Aquilo é uma verdade. Para ela é uma verdade absoluta. Então, essa liberdade, ela tem um distanciamento. Então, a pessoa não pensa apenas, nossa, talvez alguém esteja me observando. Já pensou? Um monte de nave em cima, todo mundo me observando. Eu estou pensando aqui. Ela sabe, ela tem certeza que eles estão. Então, para mim é uma hipótese. Quem sabe alguém está me olhando? Para ela, não. A dúvida se fecha. A crença, ela organiza os acontecimentos já ao seu redor. Então, está todo mundo ali tendo certeza.
Então, a consciência humana, ela nunca recebe o mundo de maneira completamente neutra. O cérebro interpreta, ele seleciona, ele compara, ele antecipa e depois ele atribui um significado. Então, quando nós entramos, por exemplo, em uma sala, nós não percebemos primeiro um conjunto sem sentido de cores e de formas para depois concluir que existem cadeiras, portas e pessoas. A percepção já chega organizada. Nós já olhamos. Isso significa que perceber não é apenas registrar, é também interpretar. Porque você chega num lugar, você já começa a olhar tudo. Você não fica, nossa, aqui tem azul, amarelo, cor-de-rosa, verde. Não. Você fala, tem um estante, tem uma cadeira, e tem coisas que você nem vai se perceber por não te chamar a atenção. Então, isso significa perceber que não é apenas registrar, né? Eu tenho que fazer uma interpretação disso. E a ciência contemporânea, ela estuda a psicose por diferentes caminhos. E um deles é a investigação que faz alteração na atribuição de relevância aos nossos estímulos. Então, o cérebro, ele precisa decidir continuamente o que merece atenção e o que não merece atenção. O som de um carro ao longe, ele pode parecer, por exemplo, assim, ele pode ser totalmente ignorado. Eu não estou ouvindo. O grito de alguém próximo, ele me exige uma resposta. Então, se o som está lá longe, e eu não estou ouvindo, isso para mim é irrelevante. No entanto, se é alguém falando perto de mim, no momento ele já me exige uma resposta. Eu tenho que me manifestar. Então, uma mudança no rosto de uma pessoa amada pode ser uma importância normal ali, emocional. E esse processo de selecionar o que é relevante para a sobrevivência e para a vida psíquica tem que ser indispensável, porque a gente tem que perceber nas pessoas, quem trabalha na área principalmente, essas diferenciações. Então, em alguns estados, quando nós falamos dos psicóticos, em alguns estados psicóticos, acontecimentos comuns, eles podem receber uma carga exagerada de importância. Uma placa, uma cor, um número, uma frase ouvida por acaso, ou uma publicação nas redes sociais, parece conter um significado que, na verdade, não existe. Então, esse estímulo não é apenas percebido, ele é vivido como se fosse uma real revelação. Tudo aquilo que a pessoa vê, ela acredita que foi feito para ela. Não é uma coincidência, não é algo, não, foi feito para ela. Então, quando a gente faz as pesquisas sobre dopamina, essas pesquisas ajudaram a formular a hipótese da saliência aberrante, que fala assim, que a dopamina, ela não pode ser reduzida a uma expressão popular, por exemplo, de dizer que é a substância do prazer. Porque ela participa de processos de motivação, ela participa de processos de aprendizagem, de expectativa, de atenção, de atribuição de relevância. E em certas formas de psicose, alterações em circuitos dopaminérgicos, eles podem contribuir para que estímulos que eram neutros, eles sejam marcados como extraordinariamente importantes. Então, coisas que não tinham nenhuma relevância. Todo mundo fala do número 666, é o número da besta. Então, de repente, a pessoa olha aquele número em algum lugar, ela já acredita que está sendo perseguida pela besta, que a besta vai pegar ela, que ela vai morrer. Então, ela dá uma importância para algo que a maioria de nós sequer olha. Então, a pessoa ela não inventa conscientemente a sensação de que algo possui um significado secreto, porque primeiro ela sente a relevância. Depois ela tenta compreender por que que aquilo parece tão importante. E o delírio, ele pode surgir como, por exemplo, uma narrativa para explicar aquilo que ela queria uma explicação. Entretanto, nenhuma explicação séria da psicose pode ser reduzida a uma única substância cerebral. Não existe, por exemplo, uma molécula isolada chamada loucura. O cérebro ele funciona por redes complexas. Ele tem fatores genéticos, desenvolvimento neurológico, tem experiências precoces, estresses, traumas, condições sociais, tem o sono, o uso de substâncias, características individuais. Tudo isso pode interagir de forma diferente nesse ser humano. Quando eu falo de neurociência, por exemplo, a neurociência ela investiga circuitos que envolvem as áreas corticais, as estruturas subcorticais, o tálamo, o hipocampo, os sistemas de memória, as redes de atenção, os mecanismos de previsão cerebral.
E esses estudos, eles também avaliam as alterações na conectividade entre as diferentes regiões do cérebro. Então, esses achados da neurociência, eles ampliam a nossa compreensão, mas ainda não fornecem um exame que seja capaz de diagnosticar toda a experiência de alguém que está sendo dito como psicótico. Então, não existe na prática clínica comum uma fotografia do cérebro que diga sozinha que esta pessoa está delirando. O diagnóstico continua dependendo da escuta, da observação, da história clínica, da avaliação médica, do contexto da evolução do quadro. E isso são dados do Instituto Nacional de Saúde Mental, não é algo que se tira do nada, tem todo um estudo relacionado a isso. Então, a alucinação, por sua vez, ela é uma experiência perceptiva que ocorre sem um estímulo externo correspondente. Ou seja, a pessoa ouve, vê, cheira, sente ou até saboreia algo que não está presente no ambiente da maneira como ela percebe. Então, as alucinações auditivas, por exemplo, são particularmente conhecidas nos quadros psicóticos, né? Algumas pessoas ouvem uma voz, outras escutam várias, as vozes podem conversar entre si, comentar as ações das pessoas, criticá-la, ameaçá-la, dar ordens, mate, não mate, machuque, não machuque, vá, faça, não faça. Elas podem parecer masculinas, femininas, infantis, conhecidas, desconhecidas, localizadas dentro da cabeça ou vindas de algum ponto da casa. Tudo isso vem junto com alucinações que são chamadas de auditivas. E é preciso explicar o óbvio. A gente precisa explicar o óbvio. Ouvir uma voz não significa simplesmente ter um pensamento. Isso pode ser do momento em que você está vivendo, porque todos nós mantemos alguma forma de diálogo interno. Pensamos em palavras, ensaiamos conversas, recordamos frases. Agora, isso é diferente, porque quando eu estou falando aqui comigo, Nina, você não devia fazer isso, você devia... Eu sou eu. Na alucinação auditiva, a experiência ela pode adquirir uma qualidade de exterioridade e autonomia. Aquele que está falando com esta pessoa pensa por si. Não é capaz de ser contraditado. Ele não pode, você não pode ir contra o que aquela voz está dizendo dentro do delírio. A voz, ela não parece ser produzida voluntariamente pelo sujeito. Ela surge como se ela viesse de outro ser ou de outra fonte, ainda que nós saibamos hoje que tudo está interligado à própria pessoa. Então, algumas teorias, elas investigam falhas, por exemplo, no reconhecimento da autoria do próprio discurso interno de cada um. E normalmente, quando nós pensamos silenciosamente, o nosso cérebro ele identifica aquele conteúdo como produzido pela gente. Então, em determinadas experiências alucinatórias, esse reconhecimento ele acaba sendo alterado, porque um conteúdo interno aparece, mas não é vivido como próprio. Ele não tem uma vida própria, a não ser quando ele está no estado de alucinação. Então, a mente, ela encontra uma produção psíquica e a experiência aparece como uma voz de fora, uma voz estrangeira. E isso não significa que todas as alucinações sejam explicadas por um único mecanismo. Existem vários, né? Há experiências alucinatórias em condições onde a pessoa está com problemas neurológicos, onde ela está com epilepsia, doenças degenerativas, febres altas, intoxicações, abstinências, transtornos do sono, o luto, a privação sensorial. Tudo isso, todas essas condições, e eu vou repeti-las, porque é muito importante que vocês compreendam que não é apenas uma alucinação, porque a pessoa está fora da sua condição mental. Às vezes, ela tem uma condição neurológica.
ela tem epilepsia, ela tem uma doença degenerativa, ela tem, como o próprio Alzheimer, o Parkinson, ela e outras tantas que acabam gerando a demência. Ela tem febres altas, uma pessoa com febre alta, ela pode criar alucinações quando ela está intoxicada, quando ela está com abstinência de um determinado medicamento, abstinência de qualquer forma, de bebida, de sexo, de compra, inclusive de qualquer coisa que essa pessoa faça em excesso e que de repente é retirado dela. Dos transtornos de sono, uma pessoa que fica 10 dias sem dormir, por exemplo, 10, 12 dias sem dormir, ela começa a ter alucinações a ponto de dizer que essas alucinações são reais, que elas são vividas. Então, quando ela está em luto, ela começa a delirar, né? Quando ela está com privação sensorial, quando ela está anestesiada, por exemplo. Então, quando a pessoa vai fazer uma endoscopia e ela toma um medicamento, então ela começa a falar coisas que necessariamente não são reais. Então, uma pessoa que perdeu alguém amado, ela pode, por alguns instantes, ouvir a voz da pessoa que morreu, sentir a presença, sem apresentar nenhum tipo de transtorno psicótico. Ela só fala: Nossa, eu tenho tanta saudade que eu chego a ouvir a voz da pessoa, eu vejo essa pessoa andando na casa, eu sinto ela do meu lado. Mas isso não é psicose. O nome disso é saudade. Só que na boca de alguém ignorante no sentido de conhecimento, já diz que essa pessoa já começou a entrar em surto psicótico porque ela está com saudade. Então, alguém adormecendo, por exemplo, quando nós estamos lá naquele soninho de dormir à noite, se alguém chama a gente correndo, a gente toma um susto. É como se a gente estivesse tendo uma alucinação. Parece, quem será? Um fantasma? Ai, meu Deus, o que está acontecendo comigo nesse momento? Então, ao despertar, ocorre essa experiência, né? Que é uma experiência que vai fazer com que nós acreditemos que nós estamos ali com um problema na paralisia do sono, né? Quando a pessoa está na paralisia do sono, o que é a paralisia do sono? A pessoa, ela desperta, ela acorda, mas ela não consegue mover o corpo. Ela percebe tudo o que está acontecendo, mas ela não consegue se mexer. Ela grita, mas a voz não sai, a fala não sai. Ela tenta se mexer, mas o corpo não mexe. E ela começa a entrar em pânico, porque ela não consegue falar e não consegue se mexer. Precisa que alguém mexa nela para que ela possa acordar. Então, existem alucinações, além destas que eu falei, que são visuais, que são táteis, que são olfativas, gustativas, né? Em alguns quadros, por exemplo, de abstinência alcoólica grave, podem surgir imagens assustadoras, pequenos animais, insetos, bichos que estão chegando. Quando eu falo das doenças neurológicas, as alucinações visuais, elas podem ser frequentes. Por quê? Porque a pessoa está com inflamações no cérebro. Então, na síndrome, por exemplo, de Charles Bonnet, pessoas com perda importante de visão, que tem uma visão bem pouquinha, assim, que tem perda, elas podem enxergar figuras, rostos, cenas detalhadas, mesmo mantendo a consciência de que aquelas imagens não são reais, mas aquelas imagens meio que se fazem na frente delas. E às vezes elas chegam no consultório desesperadas porque elas falam que estão vendo coisas. E quando vai fazer o exame, vê-se que é em virtude da síndrome, da perda quase total da visão. Então, a presença de crítica, né, isto é, assim, a capacidade de reconhecer que a percepção ela pode ter sido produzida pela própria mente, é um elemento que a gente usa na clínica que é muito importante, porque uma pessoa ela pode dizer, eu escuto vozes, mas eu sei que ela é um sintoma daquilo que a pessoa está passando. Ou pode estar absolutamente convencida de que aquela voz pertence a um perseguidor que está instalado no teto, por exemplo. É uma experiência sensorial. Pode parecer semelhante, mas a relação do sujeito com ela é diferente. Aquela mãe que perdeu um bebê, ela escuta o bebê chorar, ela escuta o bebê chamar, né? Ela escuta, a criança não está mais ali, mas a percepção dela, a experiência sensorial dela faz com que ela ouça, mas ela sabe que a criança não está ali. É diferente da pessoa em surto psicótico que não tem essa consciência da consciência do que está acontecendo. É essa a grande diferença.
Então, a história humana, ela nem sempre interpretou essas experiências como doença. Houveram sociedades antigas onde as vozes, as visões, esses estados de alteração da consciência, eles podiam ser considerados como se deuses estivessem contatando espíritos ancestrais, forças demoníacas, né? Na Grécia, a loucura, ela não possuía um único significado. Hipócrates, que foi associado ao nascimento da medicina baseada, né, em causas naturais, ele afastou determinadas doenças da explicação exclusivamente ao que seria sobrenatural, porque o que que é sobrenatural, paranormal? É aquilo que eu não consigo explicar. Eu nunca vi, então para mim aquilo é sobrenatural. Então, no tratado conhecido como da doença sagrada, existe um tratado chamado da doença sagrada, que é atribuído à tradição hipocrática, a epilepsia, ela é apresentada não como uma punição divina, mas como uma condição corporal, porque até então, uma pessoa que tinha crises de epilepsia, ela era apresentada à sociedade como sendo alguém que estava recebendo uma punição divina. Então, dentro dessa tradição hipocrática de Hipócrates, essas condições passaram a ser corpóreas, não tinha nada a ver com o indivíduo, não tinha a ver com Deus castigando o pai, castigando mãe, castigando todo mundo. Era uma situação biológica do corpo daquela pessoa. Ao mesmo tempo, e não tem como fugir de não lembrar de Platão numa hora dessa, Platão escreveu em um diálogo que ele tem, com Fedro, ele fala sobre as formas de loucura divina. Quais são as formas das loucuras que vêm de ordem divina? E para ele, determinados estados de inspiração poética, proféticas, amorosas, elas poderiam ser compreendidas como uma espécie de furor conhecido pelos deuses. E isso mostra que na antiguidade eles não organizavam a loucura apenas por degradação, ou seja, uma pessoa que está degradada, acabada, que tem que ser jogada num canto. Em certos contextos, a alteração da consciência que leva a essa condição também podia ser associada ao sagrado, à revelação. Nossa, essa pessoa ela tem o dom, ela faz comentários, ela cria coisas. Então, aquilo que para uns era loucura, degradação, colocando o ser para ser escondido, em outros canais era colocada como uma pessoa que tinha revelações, que tinha um link, um fio invisível com o céu que entregava este conhecimento. Então, durante a Idade Média europeia, as interpretações religiosas, elas vão ocupar grande espaço, porque algumas pessoas em sofrimento, elas foram consideradas possuídas, pecadoras e até moralmente corrompidas. Mas seria muito simplista afirmar que toda a Idade Média tratava todos os doentes de ordem mental como endemoniados, porque existiam hospitais, existiam práticas de cuidado, explicações médicas e diferentes situações regionais. Então, a história da loucura, ela não é uma linha reta que vai da superstição para a ciência. Ela é uma história de avanços, de recuos, de cuidados, de repente de abandono, de violência. E com o surgimento dos grandes internamentos europeus, especialmente entre os séculos XVII e o século XVIII, pessoas muito diferentes passaram a ser confinadas, passaram a ser isoladas, guardadas. Não eram só os indivíduos em sofrimento mental. Qualquer pessoa que não estivesse apta, segundo a maioria, a conviver em grupo, ela era retirada daquele local. Então, ali entravam o sofrimento mental, os pobres, os mendigos, as pessoas com deficiências, as prostitutas, os sujeitos considerados desviantes e todos aqueles que ameaçavam, de alguma forma, determinada ordem social. Aquilo que não estava dentro de um contexto que se via, porque existiam muitas pessoas que aparentavam uma coisa e lá atrás, na sua vida escondida, era exatamente como estas que eles escondiam. Mas o que não estava na visão da sociedade era jogado de lado. Então, Micael,
Michel Foucault, Foucault analisou esse processo mostrando que a definição de loucura não depende apenas da medicina. Ela também é atravessada por várias relações de poder, por valores morais, por instituições, por formas de controle. Então, a obra não deve ser interpretada, por exemplo, como uma negação do sofrimento psíquico ou ainda da existência, né, dos transtornos mentais, porque Foucault ele interrogava a maneira como uma sociedade ela estabelece a fronteira entre a razão e a desrazão, a normalidade e o desvio, a voz legítima e a voz que é silenciada. Quando nós vamos para o século XVIII, que nós vamos encontrar Philippe Pinel, tornou-se depois um símbolo da reforma moral na França. A imagem tradicional que mostra Pinel é ele fazendo uma libertação dos internos que ficavam dentro dos manicômios e hospitais e que ficavam acorrentados. Então, essa cena ela vai possuir um valor simbólico, embora essa transformação histórica tenha sido mais complexa e tenha envolvido outros personagens, como Jean-Baptiste Poussin, né? Então, e outros tantos que vieram aqui. Então, retirar correntes não significou o fim do controle, né? O tratamento moral, ele acabou substituindo essa parte da violência física por regimes de disciplina. Então, se eu for observar bem, saiu de uma corrente para entrar em outra. Então, no século XIX, a psiquiatria ela começa a construir classificações que são mais sistemáticas, né? Que são mais escritas, que são colocadinhas ali, cada uma dentro de um conjunto de normas. Então, eu tenho Emil Kraepelin, que diferenciou quadros pela evolução e pelo prognóstico, ou seja, este pode se matar, este não pode, esse faz isso, aquele. Ele foi colocando em pequenos pacotes, né, pequenos quadros, e reuniu certas manifestações sob o nome de demência precoce, que significava demência precoce, acreditando em uma deteriorização ou uma deterioração progressiva que era iniciada geralmente na juventude. Então, toda pessoa que na juventude descumpria regras, não era uma pessoa que queria o que todo mundo queria, esta pessoa já era considerada para aqueles efeitos, uma pessoa que era desregrada, desvirtuada. E essa pessoa passava a ter a nomenclatura de louco e poderia ser presa, poderia ser confinada, poderia ser colocada fora da visão da sociedade. Uma outra situação que é muito importante que a gente lembre também é que no início do século XX, eu tenho Eugène Bleuler, que vai propor o termo da palavra esquizofrenia. Então, a palavra ela vem de raízes gregas que são relacionadas à divisão da mente, mas não significa de forma nenhuma dupla personalidade. Então, uma pessoa esquizofrênica, ela não tem dupla personalidade. E essa confusão ela continua até hoje. Porque esquizofrenia não é um transtorno dissociativo de identidade. Quando uma pessoa tem dupla personalidade, ela tem um transtorno dissociativo de identidade. Ou seja, ora ela é uma, ora ela é outra, ora ela é outra. Ela pode ter várias personalidades, então ela dissocia as personalidades. A palavra esquizofrenia diz respeito a alguém que faz e aqueles atos são dessa mesma personalidade. Então, a divisão a que Bleuler se referia dizia respeito às rupturas na integração do pensamento, do afeto, dessa relação que se tinha com a realidade. Bleuler ele também recusou a ideia de que todo caso conduziria inevitavelmente à demência. Não era porque uma pessoa tinha um problema de ordem mental que ela teria demência. Ele reconheceu trajetórias que eram muito diferentes e ele destacou alterações nas associações do pensamento. Então, eu tinha associações do meu pensamento, eu tinha da minha afetividade, eu tinha da minha ambivalência e no contato com o mundo. Então, isso dentro desse núcleo vai dar as várias condições de uma situação mental.
Karl Jaspers foi um psiquiatra e filósofo que trouxe outra contribuição que foi decisiva, porque ele defendeu que a psicopatologia, ela deveria descrever cuidadosamente a experiência vivida por aquele que estava sendo diagnosticado. Não bastava observar aquele comportamento de fora, ah, é daquele jeito, é louco. Não. Era necessário tentar compreender, interpretar como o mundo aparecia para aquela pessoa. Por exemplo, a gente vai encontrar vários casos nos dias de hoje que, para uma determinada pessoa, o mundo funciona de um jeito e ela vai agir daquele jeito. Ela não está indo contra você, ela está indo a favor da forma com que ela vê aquele mundo. E isso para várias síndromes, vários espectros. Então, essa atitude, ela é fundamental porque a pessoa, quando ela está em estado de psicose, ela não é apenas um organismo no qual apareceram sintomas. É alguém vivendo uma transformação radical do mundo. E Freud, ele não desenvolveu uma teoria completamente, uma forma completa de tratamento da psicose, como fez com outras neuroses, né? Mas ele refletiu sobre o problema em diferentes textos. Porque quando eu falo de Freud, Freud trabalha com as neuroses, com as neuras, com as dores, com as coisas que eu crio e que eu sei que eu estou criando. Na neurose, eu tenho consciência da consciência que eu estou, na psicose, não. Então, Freud, ele refletiu sobre esse problema em diferentes textos, né? Mas ao analisar as memórias de um juiz chamado Daniel Paul Scherber, Freud procurou compreender delírio não como uma produção vazia, mas como uma tentativa de reconstrução. A pessoa queria reconstruir a vida e, nesse sentido, ela fazia as alterações da sua personalidade. Então, Scherber foi que eu falei agora, ele foi um magistrado, um juiz alemão, que apresentou um grande quadro de psicose e ele escreveu extensamente sobre a experiência que ele viveu. Então, ele acreditava que ele se comunicava com Deus por meio dos raios, ele sentia o corpo submetido às transformações e compreendia que estava destinado a uma mudança sexual de importância cósmica. Então, para Freud, este delírio, ele podia funcionar como um trabalho de reorganização depois que a ligação daquele sujeito com a realidade havia sido profundamente abalada. Essa pessoa queria passar por uma transformação física, mental, dentro dessa sociedade, mas ela não tinha como fazer isso de uma forma real. Então, ela cria e depois isso passa a valer na vida dela uma explicação que não seja de compreensão geral para dizer o que ela tem. Então, normalmente essas pessoas, elas vão falar que Deus mandou matar, Deus mandou fazer, Deus mandou. Então, elas vão usar Deus como sendo aquele que é o verdadeiro responsável por aquilo. Então, significa aqui que ele possui uma função psíquica, né? Em vez de ele ser apenas o desmoronamento da vida, ele pode ser também uma tentativa aí precária, lógico, mas de construir a sua própria vida. Quando nós vamos para Lacan, Jacques Lacan, Lacan ele aprofundou esse estudo da psicose a partir da linguagem. Então, para Lacan, o ser humano ele não habita apenas o ambiente físico. Lacan, ele diz que o ser humano habita uma ordem simbólica, feita de palavras, de parentescos, de leis, de nomes, de proibições, de significados. Então, na psicose, determinadas operações simbólicas fundamentais, elas poderiam falhar, deixando aquela pessoa, aquele sujeito, exposto a experiências que retornariam no real sob forma de vozes. Ele não conseguiu aqui, ele as cria. Mensagens, invasões de sentido, para que ele possa projetar aquilo que ele quer, mas agora com alguém que está ali validando aquilo que ele está fazendo. Mais ou menos, a grosso modo, quando a gente fala assim, ah, fulano pode confirmar o que eu disse. Não é, fulano, você também não viu? Quer dizer, não basta você dizer. Você pensa que você é tão desacreditado que você fica falando, pô, então o fulano também viu. Você não viu? Diz aqui para ele que você viu também. Então, você coloca em outro,
aquilo que você mesmo pode falar, mas você não acredita em você. Então, independentemente da adesão a cada conceito lacaniano, a contribuição clínica ajuda a perceber que as palavras, elas não são detalhes secundários. Muitas pessoas em surto, por exemplo, elas mostram alterações na construção das frases. Elas criam palavras, fazem associações inesperadas, sentem que a linguagem deixou de lhes pertencer, que é outra pessoa falando por ela, pela boca dela. Elas não apenas pensam coisas estranhas, elas podem experimentar o próprio pensamento como sendo invadido. Quando a gente fala de Bion, e eu sou apaixonada por Wilfred Bion, o indizível, aquilo que não se diz, indizível, aquilo que não consegue ser dito, de Bion, que foi um psicanalista que trabalhou com pacientes psicóticos, ele descreveu ataques à capacidade de estabelecer ligações. Pensar, o nosso pensamento, ele exige uma experiência a outra. Nós temos que ligar conceitos, né, para que tenha sentido. Tolerar frustrações, reconhecer limites, a gente tem que transformar sensações brutas em elementos, enfim. A gente tem sonhos, a gente tem simbolizações, a gente tem compreensão. Quando esta função aqui falha gravemente, as experiências emocionais, elas podem ser vividas como fragmentos que são intoleráveis e, neste sentido, em vez de serem pensadas, elas são evacuadas, projetadas, sentidas como se fossem objetos concretos que invadem o sujeito. A mente não consegue metabolizar a experiência. Donald Winnicott, que também é outro psicanalista, filósofo, que vai falar, ele pegou outro caminho. Qual caminho? Ele refletiu sobre a integração do self, que é a importância de um ambiente suficientemente bom. Então, nos primeiros momentos da vida, e o Winnicott ele fala muito da infância, da primeira infância, no momento da vida do bebê, depende de um cuidado que dê continuidade às suas experiências dentro da barriga da mãe. Então, falhas ambientais extremas podem produzir agonias impensáveis que depois como acompanha o ser humano, não existe cortes, acompanha, isso vai refletir lá na frente. Por quê? Porque isso aqui foi sendo macerado, foi sendo pensado até estourar lá na frente, né? Então, essas situações que uma criança pequena vive nos primeiros anos de vida, vai refletir lá quando ela estiver adulta. Mas não é a criança interior. Porque a criança interior, ela tinha 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, ela passou por aquilo e ela cresceu, sou eu. Só que, como fui eu que passei pelas experiências, sou eu quem estou colhendo o fruto dessas experiências. Se eu passei muita fome quando era pequena, muita fome, se eu tive muita fome, é óbvio que quando eu for adulto eu vou querer comer muito. Se isso não for muito bem explicado. Se eu fui uma criança que passou sede, se eu fui uma criança que fui colocada dentro de uma situação de drogas, de álcool, do que eu vivi na minha primeira infância vai explodir quando eu estiver na minha adolescência ou na minha vida adulta. E principalmente quando eu já estou na minha faixa ali dos 40 anos. Por quê? Porque até os 40 anos, os 35 anos, eu ainda acredito que eu devo a satisfação da minha vida para as pessoas. Então, muita coisa que eu retive na minha infância, na minha adolescência, na minha primeira fase adulta, eu tenho medo. A partir dos 35, 40 anos, eu não tenho mais medo dos outros. Então, eu começo a jogar para fora tudo que aconteceu comigo. E eu começo a culpar pessoas. E eu começo a querer que essas pessoas paguem pelo que fizeram comigo. Por isso que se diz de ir lá no passado para se reencontrar com a criança. E aí é uma perda de tempo dentro deste contexto. Por quê? Porque a criança está aqui. Sou eu vomitando todas essas coisas que aconteceram comigo. Então, essas falhas ambientais, elas podem produzir agonias que são impensáveis, né? Por exemplo, a uma criança que teve um tombo muito grande quando era pequena e aquilo machucou e ela sofreu, a vida inteira ela vai achar que ela vai cair. Ela sempre vai achar que ela vai se desintegrar, se ela não tiver isso muito bem trabalhado, porque tudo aquilo que nós não trabalhamos explode em algum momento, em algum dia. Então, essas formulações psicanalíticas, ela não autoriza de forma nenhuma, e isso é uma grande estupidez humana, culpar mãe, culpar pai, culpar irmã. Não.
Ninguém é responsável pela psicose de ninguém. A esquizofrenia, ela não é causada por uma mãe fria, dominadora, ou esquizofrênica também, ou esquizofrenogênica. Não! Isso é uma ideia antiga que produziu sofrimento, porque a compreensão atual ela é multifatorial. A família pode ser parte do cuidado, mas não o banco dos réus. Então, a psicanálise, ela contribuiu e contribui quando ela aprende a ouvir, a escuta flutuante, o sentido singular do sofrimento, a história do sujeito e a maneira como ele tenta sobreviver à própria fragmentação, aos fragmentos de toda a sua idade até chegar no dia de hoje. Então, a psiquiatria, ela contribui muito eh, com diagnósticos, quando são bem feitos, diferenciais, com o manejo das crises, os tratamentos medicamentosos, a psicologia, a terapia ocupacional, os terapeutas holísticos, os terapeutas integrais, os psicanalistas vinculados a todas as ordens de situação mental, todos, a enfermagem, o serviço social, todos os que trabalham com a mente humana, eles participam da reconstrução da vida cotidiana, porque você não pode pegar uma pessoa, dar a medicação e mandar ela embora. Ela precisa do medicamento para que ela possa se acalmar e precisa da escuta para que ela possa se reorganizar, né? Assim como em muitos casos, só o ouvir não adianta, porque se a pessoa estiver num surto muito grande, primeiro ela precisa se acalmar, que depois ela possa falar e ouvir. Então, tudo isso é muito importante. Não existe um trabalho de ordem mental que seja sozinho. Não é necessário transformar essas abordagens, nenhuma delas, em inimigas, porque uma pessoa pode precisar de medicação e de escuta, pode necessitar de proteção durante a crise e de liberdade durante a recuperação. Ela pode precisar de intervenção médica sem ser reduzida a um conjunto de reações químicas. Uma pessoa que está pensando se matar, ela vai ser internada, ela vai ser contida, ela vai, inclusive, ser colocada na cama, porque ela está cometendo um crime contra a vida dela e ela precisa ser protegida dela mesma. Mas para isso tem que ter a terapia junto para que essa pessoa não seja refém do medicamento pelo resto dos seus dias. Então, o medicamento, os medicamentos antipsicóticos, eles representam uma mudança que é muito decisiva na história do tratamento, né? Quando eu falo de alguns medicamentos que começaram a ser utilizados na psiquiatria desde a década de 1950, que é inaugurada essa nova etapa, o manejo das psicoses, e aqui eu não vou falar o nome de medicamentos, né? Posteriormente, surgiram outros antipsicóticos, né, de diferentes perfis, de ações, de efeitos adversos, né, e coisas que vêm com os colaterais, mas que também resolviam. Então, esses medicamentos, eles podem diminuir os delírios, as alucinações, a agitação, a desorganização, mas eles não são fórmulas mágicas. Algumas pessoas respondem melhor, outras apresentam respostas parciais, outras pioram. Pode ter sonolência, alteração metabólica, ganho de peso, rigidez, tremores, pode ficar muito pior e pode melhorar, mudanças hormonais. Então, é muito importante que a decisão sobre medicamento, dose, substituição ou interrupção pertence ao acompanhamento médico, prioritariamente os psiquiatras e neurologistas. Suspender abruptamente um antipsicótico por conta própria pode aumentar o risco da recaída. Ao mesmo tempo, o tratamento não deve ignorar todos os efeitos adversos, né? E nem silenciar a pessoa. Tem que cuidar, precisa ser ouvido, precisa do terapeuta, do psicanalista, do psicólogo, precisa do terapeuta ocupacional, precisa das pessoas em torno dela para que o medicamento não acabe sendo uma outra corrente. Então, a intervenção, ela precoce, ela também possui uma grande importância. Né? Antes de um primeiro episódio psicótico, algumas pessoas já vão ali mostrando sinais, então é sempre bom estar sempre atento, principalmente com os adolescentes, e quanto maior o tempo que a pessoa ficar ali esperando, pior vai ser. Vou repetir novamente, né? Hospitais, a maior violência histórica, né? Que aconteceu dentro desse sentido, talvez tenha sido retirar das pessoas
é, que estavam nessas crises, quando elas foram internadas, escondidas, colocadas nos quartos secretos ou no quarto dos esquecidos, a possibilidade deles serem ouvidos. Alguns locais a casa tinha um quarto dos esquecidos. O quarto dos esquecidos era o quarto que colocava as pessoas que tinham problemas de ordem mental, deficiências físicas, deficiências intelectuais, pessoas que a família não queria que a sociedade visse. Por quê? Porque em muitas sociedades, quando você ia oferecer sua filha em casamento ou seu filho em casamento, eles procuravam saber se a família tinha algum tipo de degeneração na família. Então, se soubesse que tinha um irmão, uma irmã, o pai, a mãe, um avô, eles não casavam. Por quê? Porque eles não queriam que o sangue daquela família fosse contaminado, conforme eles diziam à época. Então, a família escondia no quarto dos esquecidos estas pessoas para que elas não fossem vistas e não diminuísse o nome da família. Então, hospitais psiquiátricos, manicômios, instituições de longa permanência, eles foram, em muitos lugares, cenários assim de abandono, de superlotação, de eletrochoques utilizados sem critério, sem anestesia, contenções prolongadas, esterilizações, pessoas, meninas que entravam ali e eles mandavam fazer ligadura ou retirar o útero e depois falavam que elas fizeram outra cirurgia que era para que elas não procriassem, para que elas não tivessem filhos, né? Lobotomias, apagamentos, né, vinculados a essas identidades, já que a lobotomia, que é um procedimento que destruía as conexões cerebrais na região frontal, ela foi apresentada durante certo período como um tratamento moderno, mas muitas pessoas ficaram apáticas, incapacitadas e profundamente alteradas. E dentro desse contexto, é sempre bom lembrar, alguns não ouviram outras palestras, vão ouvir só essa, a história de Rosemary Kennedy, que tornou-se um dos casos mais conhecidos, que ela era irmã de John Kennedy. Ela foi submetida à lobotomia no ano de 1941, quando ela tinha 23 anos. E após dificuldades cognitivas e alterações do comportamento, né? Por quê? Porque ela gostava de sair, ela gostava de passear, ela gostava de ter amigos, e o pai dela entendia que esses comportamentos eram aberrações. Então, ele queria que ela se comportasse como todo o restante da família, que tinha que ser perfeita. Então, ele mandou fazer a cirurgia para que ela deixasse de ter esses arroubos. E o procedimento provocou uma incapacidade grave, e Rosemarie, ela passou grande parte da vida afastada do convívio público. A mãe dela, salvo engano meu, visitou ela duas vezes, e a história dela revelou que como que a medicina ela pode produzir violência quando o poder técnico não é acompanhado por prudência. Ela morreu já bem de idade, numa cadeira de rodas, falando muito mal, e a irmã dela criou uma casa de atendimento para as pessoas na mesma condição dela, mas eles não admitem que o pai e a família inteira tenham abandonado ela naquela condição, ainda que historicamente isso seja relatado em muitos livros. Então, o Brasil, ele também possui muitas feridas, né? Feridas profundas, inclusive. O Hospital Colônia de Barbacena, ele tornou-se símbolo de uma violência absurda manicomial. Por quê? Porque milhares de pessoas morreram depois de viver em condições degradantes. Muitas pessoas sequer possuíam diagnóstico psiquiátrico, né, que justificasse aquela internação. Então, se era pobre, não tinha lugar para morar, coloca lá. Mulheres que eram inconvenientes, que discutiam, que queriam viver fora daquele, coloca lá. Pessoas que eram rejeitadas pela família, coloca lá. Pessoas que eram alcoolizadas, coloca lá. Indivíduos com deficiências, indivíduos que não se adaptavam, todo mundo virou um grande local de confinamento, um depósito de seres humanos, né? E esse passado, ele não deve ser contado para negar a necessidade de tratamento. Ele deve ser contado para impedir que o tratamento volte a significar abandono, punição e desaparecimento dessas pessoas. Então, quando eu tenho a reforma psiquiátrica,
A reforma psiquiátrica ela buscou substituir o modelo centrado do isolamento por redes comunitárias de cuidado. E esse desafio está em construir serviços capazes de acolher essas crises e essas famílias, né? Porque liberdade sem cuidado pode virar abandono, e cuidado sem liberdade pode virar prisão. Então, o ser humano que atravessa uma psicose continua sendo alguém com nome, com memória, com desejo, com vínculos, com direito. Não é um esquizofrênico, como se toda a sua existência coubesse nessa palavra. É uma pessoa que pode ter esquizofrenia, mas a linguagem não é um detalhe. Porque quando o diagnóstico ocupa o lugar do sujeito, a clínica começa a perder toda, mas toda mesmo, a sua humanidade. Então, quando a realidade é, ela fragmenta, ela se fragmenta, a gente precisa cuidar. E a nossa tarefa não é disputar com a pessoa quem possui razão, como se nós estivéssemos em um tribunal. Também não é entrar no delírio dessa pessoa e confirmar que as vozes existem de verdade. A nossa tarefa é oferecer uma presença suficientemente firme para que alguma ponte com o mundo compartilhado continue existindo. Então, uma presença que vai dizer a essa pessoa que, mesmo sem usar palavras, ela possa se sentir amparada. É dizer para essa pessoa que eu não vejo o que você vê, eu não ouço o que você ouve, mas eu vejo você, eu reconheço o seu medo. A sua vida, ela continua possuindo valor. E as pessoas que estão juntas, elas precisam encontrar uma forma de fazer essa pessoa reencontrar o chão. Porque talvez a dignidade, ela comece exatamente aí. Não é quando nós compreendemos completamente a loucura, mas quando nós nos recusamos a abandonar aquela pessoa cuja realidade se partiu. Às vezes, a gente tem que prestar muita atenção, porque quando eu luto para que essas pessoas sejam extintas, eu não posso me esquecer que em algum momento, em algum lugar, eu possa ser essa pessoa. E talvez eu não queira ser tratada ou tratado desta forma. Muitíssimo obrigada a todos vocês e até uma próxima palestra. Muito obrigada pela presença. Façam parte dos nossos grupos, levem o grupo a mais pessoas, porque o conhecimento liberta e cada um tem que fazer a sua parte. A minha parte é entregar aquilo que eu tenho, que é o meu tempo e o meu conhecimento. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Tchau para o pessoal que está aí pelo Zoom. Muito obrigada. Beijos para cada um de vocês. Tchau.